Ora, minha galera, quarto bloco, dando sequência ao nosso estudo, continuidade ao nosso trabalho, tópico 4.2. Vimos aqui agora a permissão de serviço público e analisamos que se a concessão pode ser feita para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, por outro lado, a permissão de serviço público, por sua vez, ela é feita para quem, Éden? Ela é feita para pessoa física ou para pessoa jurídica. Tem que ser contrato? Claro. Ao contrário da permissão de uso de bem, que é por ato, a permissão de serviço, ela também se dá por contrato. Além disso, ela tem que ter prazo, que é, se é contrato, prazo determinado. E se é contrato, aquilo que antecede o contrato é a licitação. O que antecede o contrato é a licitação. Só que lá, na concessão de serviço público, nós vimos que a licitação ela tem que ser na modalidade concorrência. A licitação de serviço público ela tem que ser na modalidade concorrência. Ou, excepcionalmente, leilão. Excepcionalmente leilão, se o serviço estiver incluído no PND, no Programa Nacional das Desestatizações, no chamado Programa Nacional das Privatizações. Se o serviço estiver inserido no Programa Nacional das Privatizações, também conhecido como Programa Nacional das Desestatizações, se o serviço estiver inserido neste programa, o serviço inserido neste programa significa o que, Éden? Que pode ser concorrência ou leilão, ou pode ser leilão. Mas, minha gente, quando a gente fala de permissão, a gente sai dessa regra. Quando a gente fala de permissão de serviço público, o que a gente tem que lembrar? Na tela, observe comigo, quando a gente fala de permissão de serviço público, a gente tem licitação? Tem, mas não necessariamente precisa ser concorrência. Qualquer modalidade serve de acordo com o valor do contrato. Então, a licitação, e aqui vem a observação, qualquer modalidade serve a depender do valor do contrato. Qualquer modalidade serve a depender do valor do contrato. Então, se o valor é alto, concorrência. Se o valor é médio, tomada de preço. Se o valor é pequeno, convite. Concorrência, tomada de preço e convite. Não se esqueça disso, não se esqueça. Você tem que acertar na prova para passar logo no seu concurso e aí invocar um dos maiores justos filósofos da pós-modernidade, Jorge e Mateus, e falar, eu sosseguei. E aí, naturalmente, vai sossegar, vai pendurar as suas chuteiras, né, no concurso público. O Tiagão aqui, que estava ao meu lado, né, um apreciador nato da música Eu Sosseguei, né, embora ele ainda não tenha sossegado, mas está almejando o sossego, né, Tiagão? Está em busca do sossego. Então, minha gente, quando você passar, você vai gritar, eu sosseguei, mas para isso você tem que lembrar que se concessão de serviço público é na modalidade concorrência e excepcionalmente leilão, a permissão, por sua vez, é qualquer modalidade. A permissão é qualquer modalidade, mas vai depender do valor. Pode ser uma concorrência se o valor for alto, pode ser uma tomada de preço se o valor for médio, pode ser o que, professor? Um convite, se o valor, por sua vez, ele for baixo. Pode ser convite se o valor ele for baixo. Então, você tem concorrência, tomada de preço e convite, a depender do valor, mas você não precisa ter necessariamente um único tipo, você não precisa ter necessariamente uma única espécie, tipo não, uma única modalidade, porque tipo é outra coisa, tipo é menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Eu quero dizer que você não precisa ter necessariamente uma única modalidade, você não está preso a uma modalidade ou a duas, como no caso da concorrência. Então na tela, olha lá, licitação, duas, quantas modalidades possíveis forem, a depender do critério, do valor que está sendo utilizado, melhor dizendo, você pode ter qualquer modalidade a depender do valor, ok? Então veja que esse instituto é mais simples do que a concessão, porque você naturalmente não tem que ter uma lei para aquele caso, para cada caso. Por que, professor? Tem licitação, mas não precisa de autorização legislativa específica. Ao contrário da concessão, onde você precisa de uma lei autorizativa específica, a concessão precisa de uma lei autorizativa específica. Com certeza, o contrato, ele não vai precisar de lei. Aqui, eu vou colocar aqui a lei autorizativa específica. No caso da permissão, ela é desnecessária. Então, aqui, tem que ter contrato? Tem. Tem que ter licitação? Tem. Tem contrato, tem prazo, tem licitação, mas eu não tenho uma lei autorizativa específica. Eu não preciso de uma autorização legislativa específica. Portanto, é diferente, ok? É mais simples que a concessão, já que eu não tenho que ter uma lei para cada serviço. E, finalmente, o artigo 40, ele vai e termina dizendo o que, Éden? No mais, naquilo que couber, vamos aplicar o que foi dito para a concessão. No mais, naquilo que couber, vamos aplicar o que foi dito para a
concessão. Então, como a lei não vai muito além, permissão é um instituto que não traz muita preocupação na hora da prova. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, essas são as características da permissão de serviço público. Ela é mais precária, naturalmente, do que a concessão, porque, embora seja contrato, né, ela tem menos investimento. Se tem menos investimento, ela pode ser desfeita com mais facilidade. Mas, de um modo geral, você segue o 40 e naquilo que couber, você aplica o que foi dito para a concessão. No que couber, você aplica. E revisando permissão, na tela, olha lá, é para pessoa física ou jurídica, tem que ter contrato, tem que ter prazo, mas não tem uma lei autorizativa específica, tem que ter licitação, mas não tem que ser a modalidade de concorrência, pode ser qualquer modalidade a depender do valor. E no mais, você se aplica às regras da concessão, lembrando que a permissão é mais precária do que a concessão. Beleza? E finalmente a gente termina aí no 4.3 com a autorização. O 4.3 com a autorização. Vai nos trazer o que, Éden? 4.3 com autorização de serviço. Vai trazer o que? Que é uma transferência de serviço por ato. Agora eu não tenho mais um contrato como na concessão e permissão. Agora eu tenho um ato. Um ato unilateral. Eu tenho um ato. Este ato naturalmente vai ser aí um ato unilateral. Enquanto a concessão e a permissão são contrato, a autorização vai ser por ato. Mas aqui não há uma legislação específica para autorização. E a doutrina diz o quê? No que couber, vai aplicar a Lei 8987. Não tem lei específica, eu vou colocar aqui para você não esquecer. Não tem lei, mas a doutrina diz que no que couber, vamos aplicar o quê? No que couber, você aplica a Lei 8987, que é a Lei da Concessão e Permissão de 95. É a delegação mais simples. Essa aqui é a delegação mais simples de todas. Tanto que não é por contrato, tanto que é por ato. Na verdade, eu vou até dizer, ela não é vista com bons olhos pela doutrina. Ela não acha muito boa essa hipótese, por quê? Porque ela é muito precária. É um ato unilateral, discricionário, eu vou complementar aqui, discricionário e precário. É um ato unilateral, discricionário e precário. Ato unilateral, discricionário e precário. É unilateral porque a administração ela faz só. Discricionário porque é aquele de acordo com a conveniência e oportunidade do interesse público. E precário porque pode ser retomada a qualquer tempo, sem gerar o dever de indenizar. Então, unilateral porque a administração faz só. Não é um contrato. É discricionário porque depende da conveniência e da oportunidade do interesse público. E precário, por fim, porque ele pode ser restabelecido, porque ele pode ser retomado. E essa retomada, ela não necessariamente implica na necessidade, de que Éden? Na necessidade de indenização, não necessariamente. Então, na tela, olha lá, como você viu, ele é muito mais simples, ele é retomado a qualquer tempo, sem gerar o dever de indenizar. Aí você fala, professor, eu tenho que exemplos? A doutrina costuma colocar como exemplos serviços de táxi, serviço de despachante. Então você tem autorização muito para o quê? Muito para pessoas físicas. A doutrina coloca como exemplos clássicos de autorização, os serviços de táxi e os serviços de despachante. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Fechamos o assunto serviços públicos e agora, conforme eu disse, ainda nessa 11ª aula, vamos para o 11º assunto, ok? Iniciando o 11º assunto ainda na 11ª aula, para logo em seguida, na próxima aula a gente concluir a 12ª aula a gente conclui o 11º assunto e já vai para o 12º também, beleza? A expectativa é essa, a gente seguir nessa organização mais ou menos, não estando obrigado e vinculados a ela, mas de certa forma é uma previsão que a gente já vai tendo aí. Então na tela, recapitulando, olha lá, sobre serviços públicos, o que nós vimos, Éden? Nós vimos aqui os princípios, continuidade, generalidade, segurança, modicidade, atualidade, cortesia na sua prestação. Vimos que podem ser, quanto à essencialidade, próprios ou impróprios, destinatários gerais e indivisíveis, individuais e divisíveis. Os individuais podem ser compulsórios ou facultativos. E vimos que os compulsórios individuais são mantidos por taxa, os facultativos, individuais facultativos, são mantidos por tarifa. Taxa tem natureza de tributo, tarifa tem natureza de preço público.
E vimos, por fim, a delegação, que pode se dar pelo Instituto da Concessão, da Permissão, da Autorização. A concessão e a permissão são contratos, são descentralizações por delegação, onde você só transfere a execução. E aí você tem um contrato de concessão, um contrato de permissão, mas você tem também o ato para a autorização, para as autorizadas ou autorizatárias de serviço. Você vê aí que a concessão tem essas características: pessoa jurídica ou consórcio, lei específica, contrato determinado, licitação como regra na concorrência, excepcionalmente leilão, responsabilidade da concessionária. A permissão, pessoa física ou jurídica, contrato com prazo determinado, sem lei autorizativa específica, licitação, qualquer modalidade, a depender do valor, mais precária que a concessão. E, finalmente, a autorização, ato unilateral, discricionário, bem precário, pode ser restabelecido sem indenização, depende de conveniência e oportunidade, a administração faz sozinha, isso é precário, isso é discricionário, isso é unilateral, não tem lei específica. No que couber, a doutrina diz aplica a lei 8987, é mais simples. Naturalmente, você tem aí como exemplos mais nítidos os serviços de táxi e o serviço de despachante. E agora, fechada e concluída a análise na tela, olha lá, da delegação, falamos aqui de generalidades e conceito, princípios, classificação, delegação. Com isso a gente fecha o 10º tema e passa para o 11º. A gente passa agora para controle da administração. Falando agora um pouco sobre controle, quais os tópicos, Éden. Como eu disse, os tópicos que iremos nos deparar, mas que apenas nessa aula nós vamos iniciar, mas que nesta aula nós vamos apenas iniciar e vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Nós temos aí o que, professor? Nós temos classificação, nós temos sistemas de controle, nós temos controle administrativo, nós temos controle legislativo e nós temos controle judicial. Classificação, sistema de controle, controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. O que nós temos que perceber, o que nós temos que observar, professor? Bom, primeiro, quanto ao tópico 1, classificação, o que nós temos que lembrar? Eu vou colocar aqui, dentro do tema controle. Você viu aqui comigo o tópico 1, que fala de classificação. O tópico 1 que fala de classificação traz o que, Éden? Bom, dentro de classificação, vou colocar aqui 1.1, quanto à pessoa que exerce. Então, quanto a pessoa. Pessoas não, quanto a pessoa que exerce. Quanto à pessoa que exerce, nós temos o que aí? Bom, nós temos em relação à pessoa que exerce, o controle pode ser executivo, legislativo ou judiciário. O controle pode ser executivo, legislativo ou judiciário. Qual a diferença, Éden? O executivo é aquele feito pela própria administração, na sua atividade típica. Legislativo pelo legislador, judiciário pelo julgador. O controle executivo é o que, Éden? O controle interno. Esse aqui é o controle chamado de controle interno, que é a administração exercendo a autotutela, é a administração exercendo o autocontrole. Quando a administração ela controla ela mesma, quando o poder executivo se autocontrola, você tem um controle interno. Judicial e legislativo são exemplos de que, Éden? Estes, por sua vez, são exemplos de controles externos. Estes, por sua vez, são exemplos de controle externos. Controles externos, por sua vez, nós temos esses que aí aparecem, ok? Controles externos, nós temos esses. De um lado, controle interno, do outro lado, controles externos. O executivo é o controle interno. O legislativo e o judiciário é o controle do tipo externo. O controle externo está pautado no sistema de checks and balances. O que é isso, professor? O sistema de freios e contrapesos. Naturalmente, nenhuma lei, portanto, nenhum ato normativo infraconstitucional, logo, nenhuma lei, nenhum ato normativo infraconstitucional pode entre nós instituir o que, Éden? O controle do tipo externo. O controle externo, ele somente poderá ser consagrado na Constituição. Somente a letra da nossa Constituição ela pode consagrar o controle do tipo externo. Somente a letra da nossa Constituição pode consagrar o controle do tipo externo. Uma lei não pode consagrar o controle externo. Um poder só pode controlar outro poder à luz de previsão constitucional. Então, o controle interno é quando o poder executivo se autocontrola. Mas quando o poder executivo é controlado pelo legislativo, quando o poder executivo, por exemplo, é controlado pelo judiciário, aí o controle da administração não é mais o interno. É aquele externo, é aquele que se dá por
outros poderes. E esse controle externo, as espécies de atos que constituem exemplos de controles externos, são apenas aquelas previstas na própria Constituição. São apenas atos especificados, são apenas atos previstos na própria Constituição. Beleza? Na tela, olha lá. Então, quanto à pessoa que exerce, ele pode ser executivo, legislativo e judiciário. O legislativo e o judiciário são controles externos, o executivo é o controle interno. 1.2. Vou colocar mais para cá para sobrar espaço. Já falamos do 1.1 e agora 1.2. Quanto à natureza, eu vou pular o quanto a, vou colocar só aqui a natureza. Quanto à natureza, você sabe que é quanto a, né? Sempre a gente repetindo aí o quanto a. Agora, quanto à natureza, o controle pode ser o que, Éden? Ele pode ser um controle de legalidade. Ele pode ser um controle de legalidade ou ele pode ser um controle de mérito. Ele pode ser um controle de legalidade ou um controle de mérito. O controle de legalidade é verificar se a atuação da administração está dentro dos limites daquilo que a lei estabelece. Do outro lado, o controle de mérito é verificar a conveniência e a oportunidade da atuação administrativa. Ora, meus amigos, bom, a legalidade é para analisar se a administração está atuando nos termos da lei. O mérito é para analisar se a administração está tendo condutas que são convenientes, se a administração está tendo condutas que são oportunas para a população, para o interesse público. Ou seja, o controle de mérito envolve juízo de valor, conveniência, oportunidade. O controle de mérito envolve ponderação, envolve juízo de valor, envolve conveniência, envolve oportunidade. Ponderação, juízo de valor, conveniência e oportunidade. O controle de mérito envolve tudo isso. Mas o controle de legalidade, ele envolve apenas a compatibilidade do ato com o ordenamento, com a lei, com os princípios. Ou seja, se o ato é ilegal ou ilegítimo, aí ele vai poder ser anulado. Se o ato é inconveniente ou inoportuno, num controle não mais de legalidade, e sim agora de mérito, o ato vai ser revogado. E o que a gente tem que lembrar aqui? Que apenas a administração ela pode exercer o controle de mérito. Apenas o controle interno pode envolver o mérito. Ou seja, para controlar um ato da administração no que se refere ao seu mérito, só a própria administração. Para controlar um ato do Poder Executivo no que se refere ao seu mérito, ou seja, podendo revogar esse ato por conveniência ou inoportunidade, inconveniência ou inoportunidade, só o Poder Executivo. Então, só o Poder Executivo controla o mérito dos seus próprios atos. Só a administração pública, lê-se Poder Executivo em atividade típica, controla o mérito dos seus próprios atos. Só a administração pública, o Poder Executivo, na sua atividade típica, revoga os atos administrativos porque convenientes e inoportunos. Logo, você pode concluir esse raciocínio através de uma observação. E a observação que vai dizer o que, Éden? Nenhum poder. Coloquei na câmera 2, você vem comigo. Nenhum poder pode revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. Nenhum poder pode revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. Ok? Então, o controle judicial e o controle legislativo, o controle judicial e o controle legislativo só podem ser controle. Eu estou falando controles da administração pública, do Poder Executivo. Quando o Poder Judiciário, quando o Poder Legislativo controla o Poder Executivo, ele só pode fazer que tipo de controle, Éden? Ele só pode fazer o controle de mérito. Ele somente poderá fazer o controle de mérito. Somente poderá fazer o controle de... Desculpe, o controle de legalidade. É o contrário. Ele não poderá fazer o controle de mérito. Quando o Poder Judiciário e o Poder Legislativo controlam o Poder Executivo, ele só pode fazer o controle de legalidade. Ele não poderá fazer o controle de mérito. Não poderá fazer o controle de mérito. Só quem faz o controle de mérito dos atos da administração pública é ela própria. Tanto ela pode fazer os dois, o legalidade e mérito, a administração sobre os seus atos, ela faz os dois. O de legalidade e de mérito. O Legislativo e o Judiciário só fazem o de legalidade, mas não fazem o de mérito. Tanto é verdade que existe uma súmula, que é a súmula 346, e outra que é até mais completa, que é a 473. As súmulas 346 e 473, as súmulas 346 e 473 do STF, do Supremo Tribunal Federal, elas dizem o que, Éden? Eu vou falar da 473 porque é mais completa e diz aquilo que a 346 também fala, também diz. A 473 ela diz o quê? Que a administração pública, e a gente já estudou isso no princípio da autotutela, que a administração pública ela pode anular os seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ora, se ela anula o ato porque ele é legal, porque ele é ilegítimo, porque deste ato não se originam direitos, ela faz o controle de legalidade. Mas a mesma súmula,
A mesma súmula diz que ela também pode revogá-los, pode revogar esses atos, por motivo de que, Éden? De conveniência ou oportunidade. Conveniência ou oportunidade, ao contrário, né, na interpretação contrária ao senso, por inconveniência ou inoportunidade. Ela pode revogar esses atos porque são atos inconvenientes ou inoportunos. Ela faz os dois controles. Ela, a administração, faz o controle de legalidade. Ela, a administração, faz o controle de mérito dos seus próprios atos. Ela anula quando ilegal e ilegítimo, ela revoga quando inconveniente e inoportuno. O controle interno da administração permite isso, mas o controle externo da administração, este não permite. O controle externo da administração, este não permite. O controle externo, não. E por que ele não permite, Éden? Por um motivo muito simples. O controle externo da administração, ele não permite por um motivo muito simples. Porque quem faz o controle externo é o legislativo e o judiciário. E o judiciário não podem controlar o mérito do ato administrativo praticado pelo Poder Executivo. Porque nenhum poder pode revogar ato praticado por outro poder. Ele pode revogar o seu próprio ato no exercício das funções atípicas. Quando o legislativo pratica um ato administrativo atipicamente, ele revoga esse ato. Quando ele pratica um ato no exercício da sua função atípica. Quando ele não está legislando, quando ele está administrando. Da mesma forma, quando o Poder Judiciário não está julgando na sua função típica, quando ele está apenas administrando na sua função atípica, quando ele está apenas administrando na sua função atípica, aí ele pode revogar o seu próprio ato. Mas dizer que o Legislativo e o Judiciário podem revogar os atos da administração pública é falácia. Eles não podem revogar, eles podem anular. Porque isso aí é controle de mérito, e ele não exerce o controle de mérito sobre os atos da administração, porque você não elegeu o juiz, você elegeu o prefeito. Então o mérito, quem revoga é o prefeito, quem controla o mérito, a conveniência e a oportunidade é o prefeito, o presidente, o governador, mas não o juiz, ou o desembargador e o ministro. Não o juiz, o ministro e o desembargador, mas sim o prefeito, o presidente ou o governador. Então, minha gente, na tela observe comigo o que nós temos de conclusão, Éden. Um controle de legalidade é para ver se o ato é legal ou legítimo. Esse aí todos os poderes realizam, tanto de maneira interna, a administração controlando seu próprio ato, quanto de maneira externa, legislativo e judiciário controlando. Já o controle de mérito dos atos administrativos, já que esse é o controle da administração, não é qualquer controle, aí só quem exerce é ela mesma, porque nem o legislativo nem o judiciário podem revogar atos da administração. Então a revogação só pode acontecer aqui no âmbito interno do autocontrole que o Poder Executivo, que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos, sobre os atos dela mesma. Terceiro, quanto ao âmbito da administração, quanto agora ao âmbito da administração, o que nós temos? O controle pode ser por hierarquia ou por vinculação. O controle pode ser por hierarquia ou por vinculação. Quanto ao âmbito da administração, o controle pode ser por hierarquia, o controle ele pode ser por vinculação. Qual a diferença, Éden? Controle por hierarquia. Controle por hierarquia significa o quê? É aquele controle entre órgãos e agentes da mesma pessoa jurídica. Então, hierarquia, você grava a expressão o quê? Mesma pessoa jurídica. Controle por hierarquia é aquele que se dá dentro da mesma pessoa, no âmbito da mesma pessoa jurídica. Já o controle por vinculação é aquele que dá entre pessoas jurídicas diferentes dentro da própria administração. Aqui, pessoas jurídicas diferentes dentro da própria administração. Eu vou lhe dar um exemplo de controle por hierarquia e vou lhe dar um exemplo de controle por vinculação. Olha, meus amigos, o controle por hierarquia, ele se dá na mesma pessoa. Vocês lembram que eu disse assim, ó, imagine que aqui eu tenho a administração direta, lá no início do curso eu fiz assim, ó, minha mão direita, administração direta ou centralizada. Administração direta ou centralizada, na minha mão direita, eu tenho aqui União, Estados, DF, municípios. Administração direta ou centralizada. Cada dedo é uma dessas pessoas. Aqui é a União, aqui é o Estado, aqui é o DF, aqui é o município. Vamos pegar a União. Pegar a União aqui, a União está aqui. É uma pessoa. Quando a presidente da República controla um ministério, né, em tempos de presidentes e ministros, né, quando o presidente da República controla o ministério, esse é um controle de hierarquia. Porque, primeiro, ele tem liberdade para nomear e exonerar ministro,
são cargos demissíveis ad nutum, dorme com e acorda sem, né, literalmente. E segundo, que existe hierarquia. Então existe liberdade, existe hierarquia. Aqui nós temos o que, Éden? Nós temos aqui a hierarquia e a subordinação. E o ministério e a presidência são órgãos de uma mesma pessoa. O ministério e a presidência, o ministério e a presidência são órgãos de uma mesma pessoa. Ministério e presidência são órgãos de uma mesma pessoa. Órgãos de uma mesma pessoa. Aí esse é um controle por hierarquia. Mas, quando essa união, ela resolve descentralizar e criar pessoas agora da administração indireta. Lembra que a administração direta ela pode criar novas pessoas? E eu disse que essas pessoas são pessoas da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Quando ela cria novas pessoas na administração pública indireta, imagine a União criou uma autarquia federal. A União, agora na mão aqui do relógio, criou uma autarquia federal. A autarquia federal é um ente da administração pública indireta, é um ente descentralizado. A autarquia, que é a administração indireta descentralizada, a autarquia ela tem personalidade jurídica própria, professor? Com certeza. A autarquia ela possui sim personalidade jurídica própria. A autarquia ela tem personalidade jurídica própria. Tem personalidade jurídica própria. Logo, a União exerce algum tipo de controle em relação à autarquia? Exerce. Mas esse é o controle por hierarquia, Éden? Não, meus amigos. Esse não é um controle por hierarquia. Primeiro porque ele está sendo realizado entre pessoas diferentes. A União tem uma personalidade jurídica, a autarquia tem outra. Tem sua personalidade jurídica própria. Além de ser realizado entre pessoas diferentes, além desse controle ser realizado entre pessoas diferentes, o que é que nós temos, Éden? Nós temos também o quê? Que em relação à União e à autarquia não há hierarquia, não há subordinação. A União ela não é hierarquicamente superior à autarquia. Repito, a União ela não é hierarquicamente superior à autarquia. O que existe entre elas não é hierarquia. Por isso que o controle, olha lá, ele não é de hierarquia e não poderia ser porque elas não são a mesma pessoa. O controle é por vinculação, porque elas são pessoas diferentes. Então, meus amigos, já que são pessoas diferentes, o que existe entre a União não é hierarquia, não é subordinação. É vinculação, existe vínculo, porque a autarquia federal foi criada pela União. Então tem vínculo, e onde há vínculo, há controle finalístico, a tutela administrativa, a supervisão ministerial. Você vai ter, por exemplo, o Ministério da Saúde controlando uma autarquia que atua na área da saúde. O Ministério da Educação controlando, por exemplo, uma universidade federal, porque é uma autarquia federal que atua na área de educação. E esse controle é chamado de tutela administrativa, de controle finalístico, de supervisão ministerial. Tutela administrativa, controle finalístico é chamado de supervisão ministerial. E o que significa isso, Éden? Não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. O que existe é vinculação, controle finalístico, tutela administrativa, o que existe é supervisão ministerial, porque são pessoas jurídicas diferentes. Agora, quando a União, uma só pessoa aqui, ela se autocontrola, existe controle entre agentes hierarquicamente subordinados dentro da mesma pessoa, um superior, outro inferior, numa relação em que existe subordinação, em que existe hierarquia, aí sim eu vou ter um controle por hierarquia na mesma pessoa. Quando é entre pessoas diferentes, na verdade, olha lá, o controle se dá por vinculação. Isso faz lembrar, sabe o que, minha gente? A desconcentração e a descentralização. A desconcentração é o deslocamento interno de competências no âmbito da mesma pessoa com hierarquia e com subordinação. Esse é o controle por hierarquia. A descentralização é a relação agora entre duas pessoas diferentes. A descentralização pressupõe o surgimento de novas pessoas, não é mais na mesma, mas sim novas pessoas, dois dedos. E aqui não há hierarquia, não há subordinação. O que existe é controle, o que existe é fiscalização, existe vínculo, chamado de tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. É vínculo chamado tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, bom, com isso, na tela, olha lá, eu vou parar aqui nesses três. Há outros, mas eu vou parar nesses três para não confundir. Nesses três critérios classificatórios quanto à pessoa que exerce, quanto à natureza e quanto ao âmbito de atuação da administração. E a gente segue a partir daí. A gente recomeça a partir do tópico 1.4
no controle, na classificação quanto à oportunidade, e o controle ele poderá ser o quê? Prévio, concomitante ou posterior. Mas tudo isso eu vou iniciar no próximo encontro. Um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.